Graça e paz abençoados com todas as sortes de bênçãos. Igreja do Deus vivo. Vamos de Palavra de Deus. Tá aí o tema: o Espírito e a Palavra da Verdade. Vamos ser edificados nesta tarde, neste dia, nesta manhã, não sei a hora que você vai ver este vídeo. Olha lá. Livro do profeta Joel, capítulo 2, no versículo 28 e 29, já estava profetizado. Olha lá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Queridos, nós sabemos que esta profecia, diz respeito acerca de Atos 2 dos Apóstolos, nos dias de Pentecostes, onde Deus cumpre esta promessa feita por Joel, derramando o seu espírito sobre o seu povo. Mas alguns podem dizer, mas irmão, diz o texto que havia um grupo de pessoas, historicamente havia 120 almas, sentadas no mesmo lugar, dentro de uma casa, e Deus ali derramou o seu espírito. Então Deus derramou o espírito apenas para aquelas pessoas. Meus amados, isso aqui é o derramar do espírito no nosso espírito. Esse é o genuíno batismo. E isso não é para a carne, isso é para o Espírito. Quando Deus, em Atos dos Apóstolos, cumpre esta promessa, esta profecia por boca de Joel, Deus estava derramando do seu Espírito para o seu povo, mesmo aqueles que viveram naquele tempo, ou também para aqueles que ainda iriam nascer, já nasceriam debaixo desta promessa, ou seja, esta promessa já era uma realidade garantida para a igreja, para os filhos de Deus que já nasceriam com esse selo do Espírito, porque o Espírito iria ser derramado, o Espírito não iria ser dado sob medida, o Espírito seria derramado. Então, esta palavra se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Deus derrama ali o seu Espírito, e aqueles irmãos começam a testemunhar das grandezas de Deus. E ali nós entendemos a necessidade de eles falarem em outros idiomas, mesmo sem nunca terem estudado, porque havia nações que estavam ali comemorando aquela festa e todos ouviram na sua língua materna os discípulos de Cristo falando das grandezas de Deus. Isso foi possível por quê? Por causa desta profecia, o derramar do Espírito Santo. Bom, então nós já entendemos que o derramar do Espírito iria ter o quê? Propósitos. O Espírito não ia ser derramado para oba-oba, como alguns, por falta de entendimento, dizem que estão cheios do Espírito Santo e ficam chiando como se fosse uma panela de pressão no fogo no meio das reuniões, dizendo que estão cheios do poder de Deus, que estão cheios do Espírito Santo, e cai, e dizem que foi arrebatado. Tem a famosa maca espiritual, onde eles supostamente são ali arrebatados, Dizem que são levados para uma dimensão porque Deus o leva pelo Espírito. Bobagem, irmãos. O Espírito Santo é racional, o Espírito Santo é Deus em nós, o Espírito Santo é o próprio Pai ministrando através das nossas vidas e nos edificando. O Espírito Santo seria derramado com um propósito e sem acepção de pessoas. Nós vemos no versículo 29, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, rico, pobre, preto, branco, magro, gordo, judeu ou não judeu, a promessa era para todos os filhos de Deus. A promessa ia alcançar
todos os filhos de Deus. Então essa profecia já é uma realidade nas nossas vidas. Então nós entendemos que a profecia do derramamento do Espírito, né, ele traria alguns sinais. Filhos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, irão falar das grandezas de Deus. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. As pessoas pegam essa parte aqui, os vossos velhos terão sonhos, e aí começam a contar as sonhadeiras nas igrejas, né, nas instituições religiosas. Ah, porque Deus me deu um sonho. Ah, porque eu tive um sonho e eu vi atrás de você uma mão. Ah, meus amados, eu já fui vítima disso. Ah, porque Deus me deu um sonho e no sonho eu vi uma pedra. Ah, porque Deus me mostrou em visão um buraco e você quase cai nesse buraco. Ah, porque disso, ah, porque daquilo. Por quê? Porque eles pegam esse texto sem uma revelação, sem um entendimento e começam a aplicar sobre a vida das pessoas. E essas pessoas, por falta de conhecimento, são destruídas, levadas por todo o vento de doutrina. Ou seja, um texto fora de um contexto, fora de um entendimento, fora de uma revelação, cria-se doutrinas diversas. E é o que nós temos visto hoje. É o sistema do caicai, é o sistema das visões, dos sonhos. E Deus já dizia por boca de Jeremias, o que tem a palha em comum, né, com o trigo. Então a palavra de Deus era comparada como um martelo que quebra a penha e como fogo, né, que queima a palha. Ele diz, o homem que tem um sonho, conte o sonho, conte como um sonho. José teve sonho, né? José lá no Egito, ele teve sonho, ele contou como sonho. José, né, o marido de Maria, né, teve sonho, né? O anjo apareceu para ele e em sonho o anjo falou com ele. Ele contou como foi o sonho. Então as pessoas estão inventando hoje essa coisa de visões, sonhadeiras e aplicando na igreja, e com isso as pessoas estão se tornando escravas de um sistema, porque as pessoas estão usando a Bíblia deturpadamente, textos fora de contexto e trazendo confusão para a igreja. Então o Espírito seria derramado com propósitos. Então nós vamos entendendo algumas coisas aqui. Olha lá, Provérbios capítulo 1, versículo 23, é bem interessante esse texto. Atentai para a minha repreensão. Né? Repreensão é correção, é disciplina, é ensinamento. O problema de muitos, amados, que não aceitam mais a repreensão. E quando eu digo a repreensão, não estou falando da repreensão do pastor, do padre, né? do dono, do fundador da igreja, não. Né? Eu estou falando da repreensão do Cristo, da repreensão do Criador, né, para com a sua igreja, que são pessoas e não instituições religiosas. Atentai para a minha repreensão, minha correção. Então Deus está sempre nos corrigindo por intermédio da sua palavra. O problema é que muitos não querem mais atentar para a sua repreensão e querem viver cegamente nas doutrinas impostas pelos homens e não se submetem à sã doutrina de Cristo Jesus. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então o Espírito Santo seria derramado abundantemente, né? Não seria dado por gotas, como as pessoas ficam aí. Ah, eu vou em um culto de unção forte, eu vou buscar o Espírito. Ah, eu vou em um culto de renovação. Ah, eu vou no monte buscar poder. Ah, eu vou naquele congresso de fogo. Eu vou naquele evento pentecostal. Eu vou naquela consagração em busca do Espírito. Não, meu amado, o Espírito Santo seria, como foi profetizado, derramado abundantemente. Então Deus não deu por gota, Deus iria derramar do seu Espírito, ainda faz parte de uma profecia. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então o propósito do Espírito ser derramado teria uma finalidade. O Filho de Deus, os filhos de Deus conhecerem a sua palavra, ou as suas palavras, as minhas palavras, ou seja, o Espírito seria derramado para que a igreja fosse habilitada na palavra.
Como Paulo ele diz a Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se vergonhar. Então, uma vez que o Espírito foi derramado, você recebe a repreensão de Deus, a direção de Deus para viver este novo pacto, esta nova aliança, debaixo, né, de superior e de melhores promessas, as palavras de Deus estarão em teus lábios, porque as palavras são espírito e vida. Jesus falou lá no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 63, a carne para nada serve, para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por quê? Porque ela vem do próprio Espírito, né? Ele iria derramar abundantemente do seu Espírito e vos faria sabermos das suas palavras. Vamos continuar? Diz assim, João, capítulo 16, versículo 12, é o Nazareno, Jesus de Nazaré, no tempo de sua carne. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus falando para os seus discípulos, né, aqueles primeiros apóstolos da primeira comissão, Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. E por que eles ainda não podiam suportar? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Eles não estavam preparados, porque só o Espírito tem poder para nos capacitar. Só o Espírito converte de verdade. Tanto é que o próprio Jesus falou para Pedro, olha, quando tu te converteres, tu levarás a muito ao conhecimento. Ou seja, Pedro, apesar de ser apóstolo, né, quer dizer, enviado de Cristo Jesus, aquele que foi chamado, né, com uma missão, ele não era convertido coisíssima nenhuma, porque a convenção genuína só seria otorgada depois do derramamento do Espírito. E é por isso que Jesus disse, quando tu te converteres, o Espírito ainda não tinha sido dado. Por isso que Jesus não falava muitas coisas abertamente com os seus primeiros discípulos. Olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos não podiam suportar naquele período. Vamos continuar. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, olha lá, o Espírito que tinha sido profetizado em Joel 2 e que está escrito lá em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele, o Espírito, vos guiará em toda a verdade. Então quem é que conduz a igreja? Na verdade. Quem conduz o povo de Deus na mentira são os homens gananciosos, os lobos, né, que estão aí disfarçados de ovelhas. Essa era a linguagem que o Nazareno usava. Então, assim, quem conduz a igreja em toda a verdade é o Espírito, porque esse foi o propósito do Espírito. O Espírito seria derramado para que a igreja fosse conduzida, direcionada na verdade. Então a igreja não está sendo direcionada por homens. As instituições religiosas é que são direcionadas por homens. A igreja de Jesus Cristo, que anda na verdade, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Olha lá. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então o Espírito fala. O problema é que muitos não permitem ouvir a voz do Espírito. Não se permitem ouvir a voz do Espírito. O problema de muitos líderes religiosos, que talvez vai me acompanhar aqui na gravação, é porque vocês querem falar o que vocês acham que é a verdade para a igreja. Vocês não permitem que a palavra, que o Espírito Santo fale para a igreja. Vocês querem falar para a igreja. Vocês querem profetizar aquilo que está no coração, que é desesperadamente corrupto para a igreja, né? Haja vista, nós estamos agora vivendo este período, né? Período de fim de ano, né? Época que eles comemoram, a religião de um modo geral aí está comemorando o nascimento do menino Jesus, né? Virada do ano então, onde eles dizem que você tem que romper na casa de Deus. Onde é que o Espírito Santo diz isso? A Bíblia diz que casa de Deus somos nós. O Espírito brada em nós, por boca de Paulo, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Então Deus é um só Espírito conosco. Deus é um só Espírito. O Espírito de Deus é um só conosco. Então Deus habita em nós. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas o que é que vocês fazem?
né? A virada do ano agora, vamos romper na casa de Deus. Como eu fui vítima disso? Vamos romper na casa de Deus. Eu não podia viajar, eu não podia ver minha família, eu não podia ver meus amigos finais de ano. Por quê? Porque tinha que romper, entre aspas, na casa de Deus, porque eles diziam que Deus tinha dado essa palavra. Não é esta palavra que o Espírito dá. O Espírito não nos direciona na mentira. O Espírito nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus estava falando para aqueles primeiros discípulos que o Espírito ele iria falar daquilo que ele tinha ouvido do Pai, né? Porque ele iria glorificar o Pai, e ele ainda ia anunciar aquilo que ainda iria acontecer. Então olha que interessante. O Espírito Santo já tinha a palavra, tanto do presente como do futuro. Era o Espírito Santo que iria ministrar. Era o Espírito Santo que iria edificar. E é o Espírito Santo que faz isso. Entretanto, muitos homens não permitem, né? Porque eles abafam, né? Eles entristecem o Espírito Santo, porque eles colocam o seu ponto de vista para a igreja, eles colocam as suas doutrinas, e assim eles desfazem daquilo que Jesus Cristo deixou escrito. Olha lá, João 16,14. Ele, o Espírito, ele me glorificará. Então o Espírito glorifica Cristo. O Espírito não glorifica o homem. Ah, porque eu recebi a unção e eu coloco a mão e aí as coisas acontecem e eu faço milagre. E as pessoas vivem atrás desses homens, viajam, fazem procissões, caravana para irem atrás desses homens. Por quê? Porque o Espírito Santo promove e glorifica Cristo e não o homem. O Espírito Santo não glorifica a liderança religiosa. O Espírito Santo glorifica Cristo. Mas o que nós temos visto aí é que esse Espírito, né, que esses homens dizem que estão cheios, estão glorificando a eles mesmos, estão glorificando as suas instituições, estão glorificando as suas contas bancárias, mas não estão glorificando a Cristo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então o Espírito Santo ele teria uma mensagem. O Espírito Santo ele falaria, o Espírito Santo ministraria. Agora, como é que o Espírito Santo iria ministrar? Por boca de alguém. Então, o Espírito Santo iria ministrar, o Espírito Santo iria falar. Mas esse Espírito estaria em alguém. Estaria em quem? Os filhos de Deus. Por isso que o próprio Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que o próprio Paulo ele dizia que se gloriava não nele, mas em Cristo, porque ele estava o quê? Sendo usado pelo próprio Espírito que estava nele. Não era Paulo, a carne de Paulo falando, porque se fosse isso, ele continuava como Saulo. Fosse isso, ele continuava no judaísmo. Mas ele disse que quando ele recebeu isso aqui, quando ele recebeu a direção do Espírito, quando ele entendeu que o Espírito iria glorificar a Cristo e não ao homem, não à religião, Paulo esvazia-se de si mesmo e começa a glória a exaltar Cristo. Porque nisso nós conhecemos o Espírito Santo. Porque o Espírito exalta a Cristo e não ao homem. Então, olha lá. Apocalipse, né? Só interessante esses textos, eu coloquei aqui, só para ficar fixado na tua mente. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Está João lá na ilha de Pátimo, e esses textos é bem interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja aqui está no plural, né? Nós sabemos que igreja só existe uma, a de Cristo. Mas aqui está no plural porque o livro de Apocalipse, ou a carta de Apocalipse, é direcionada a 7 igrejas da Ásia Menor. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, mente, entendimento, tem que ouvir o que o Espírito aqui santo, o Espírito diz às igrejas, porque é o Espírito que ministra para a igreja. E ele continua falando, olha, Apocalipse 3,13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é, presta atenção, não é para ouvir João, não é para ouvir Pedro, não é para ouvir Maria, não é para ouvir Paulo, carne, homem, não é para ouvir Lucas, não é para ouvir Mateus, muito menos, não é para ouvir Moisés, não era para ouvir Elias, não é para ouvir Eliseus, não é para ouvir João Batista, é para ouvir o Espírito. Nós cremos que foi Paulo que escreve aos Hebreus, e ele diz, olha, não endureçai os vossos corações quando ouvirdes a voz do Espírito ou a voz do Senhor teu Deus. Então é para ouvir o Espírito. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito, por boca de alguém, ele vai ministrar. O Espírito não está aí vagando, ele está em nós, por boca de alguém. O Espírito Santo vai ministrar a igreja. E a igreja, que são pessoas, deve atentar para a voz do Espírito. Mais uma lá, Apocalipse 3:22, mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, é para ouvir o Espírito Santo, não é para ouvir o homem, é para ouvir o Espírito Santo, não é para ouvir os sonhos, as visões intermináveis desses homens, os propósitos, os projetos, as campanhas, os votos, sabe, o paga-preço, o Deus me inspirou. Não para com isso, é para ouvir a voz do Espírito Santo por intermédio da sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O ministério é do Espírito, a palavra é do Espírito, a palavra direcionada, revelada é do Espírito Santo, e é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Você não sabe nem orar, meu amado, é o Espírito que intercede por você. É o Espírito Santo que direciona a igreja, é o Espírito Santo que sustenta a igreja, é o Espírito Santo que edifica a igreja. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito Santo. Ministério do Espírito Santo. Viva o chamado do Espírito. Vamos continuar. Tito capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Você não é salvo, né? Pelas obras que você fez, ou pelas obras que você faz, ou pelas obras que você fará. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou, emprego do verbo passado, pela lavagem da regeneração dos batismos das águas. Não. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas, interessante isso aqui, meus amados. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você que me escuta, se você pratica alguma obra da lei, você não é guiado pelo Espírito. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Então, quem pratica os dízimos judaicos da lei de Moisés, né? Os dízimos eram da lei. Dízimo que não era dinheiro, sempre foi semente, né? Sempre foi colheita da terra. E alguns vão dizer, porque não existia dinheiro. Então nós transformamos em dinheiro hoje. Nós, vocês picaretas, vocês mentirosos. Porque dízimo na Bíblia sempre foi semente, sempre foi colheita da terra, e haja vista já existia dinheiro, já existia moeda naquela época, tá bom? Daquele povo. Então assim, quem é conduzido pelo Espírito não está debaixo da lei. Então quem dá dízimos, quem pratica os jejuns, que é oriundo do judaísmo, né? Quem vive aí subindo o monte, buscando supostos poderes de Deus, né? Quem fica aí guardando o dia de sábado, quem pratica qualquer tipo, né, de sombra, de rudimento, de ablução da lei, ele não está sendo direcionado pelo Espírito. Os batismos nas águas era para o judeu, era para um povo específico, era para um ministério do Nazareno. Quem vive guiado pelo Espírito entende que já recebeu o Espírito, que é batizado no Espírito, e não vive praticando obras da lei. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Quem é conduzido pelo Espírito não vive debaixo da lei. Quem é conduzido pelo Espírito não diz que vai à igreja.
Porque igrejas são pessoas. Templos de pedra não são igrejas. Nós chamamos de um espaço físico, né, no mais que nós podemos dizer uma congregação, onde as pessoas se congregam ali, tá bom? Se reúnem, né? Mas igreja não, igreja somos nós. Quem é conduzido pelo Espírito jamais vai dizer que vai à igreja, que vai à casa de Deus. Porque ele entende que ele é casa de Deus, porque ele é a habitação desse Espírito. Mas se só és guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito não vive debaixo da lei. 1 Coríntios, olha, essa palavra é linda. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Espírito ali com S minúsculo, não está falando de um ser espiritual, não é disso. Espírito ali está falando de uma doutrina. Espírito ali está falando de um sopro, de um vento. Espírito ali está falando de comportamento. Espírito ali está falando de tudo aquilo que as pessoas vivem sem o conhecimento de Deus. Todo tipo de influência negativa que não é direcionada pela palavra. Esse é o espírito do mundo, né? Por isso que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele fala aos Romanos no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. No versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, ou não vos moldeis, não tomais, não tenhais a forma deste mundo. É o Espírito. Olha lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. É não tomar a forma do mundo. Então o que é o Espírito do mundo? É você tomar a forma do mundo. É você ver a injustiça e você se moldar à justiça. É você ver o engano e você se moldar ao engano. Esse é o espírito do mundo. O engano, a mentira, a malícia, sabe? Então não é para você entrar nessa, viver a forma ou tomar a forma do mundo. Porque assim você não agrada a Deus. Então nós não recebemos esse espírito para agradar o mundo. Jesus nos arrancou do mundo. E quando eu estou falando arrancar do mundo, não é do mundo cósmico, não é da Terra. É porque tem crente que é extremista, né? Porque eu não sou desse mundo. E você é de onde? De Marte? Não, eu sou desse mundo, planeta cosmos, eu sou da Terra. Mas eu não sou desse mundo espírito doutrinário. Eu não sou desse mundo que influencia negativamente. Eu não sou desse mundo porque eu não me moldo aquilo, a prática, o paganismo, sabe? Ou tudo aquilo que o mundo nos oferece. Nós fomos arrancados. A nossa mente, né, foi tirada desse meio. Nós fomos transformados. A nossa alma, o nosso psique, o nosso intelecto foi salvo pelo Evangelho deste espírito, né, que atua no mundo, dessas influências que opera no mundo, que são comportamentos. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Então nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o espírito que provém de Deus. E nós recebemos o espírito que provém de Deus para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito Santo ele traz uma mensagem, ele traz uma revelação, ele traz um conhecer. O Espírito Santo traz um conhecimento. Né? Por isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz que não parava de cessar dando graças a Deus e pedindo nas suas orações para que Deus desse em seu Espírito, né, em seu conhecimento, melhor dizendo, o Espírito de revelação e de conhecimento, de sabedoria, isso da parte de Deus. Então, Deus nos deu do seu Espírito para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Um exemplo, a salvação. A salvação é um dom de Deus, nos foi otorgada gratuitamente. A palavra do Espírito revela que nós recebemos gratuitamente a salvação. Mas aqueles que vivem debaixo das obras da lei, aqueles que não são direcionados pelo Espírito Santo, aqueles que não são direcionados pelo Espírito da verdade, eles vivem pagando o preço. Por quê? Porque eles não entendem. Porque o Espírito revela que nós recebemos gratuitamente da parte de Deus. Nós não pagamos nada para ter de Deus. Nós recebemos tudo por graça, favor de Deus. Olha lá. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E aí a salvação chega na tua alma. E aí o Espírito ele começa a ministrar e você passa a ouvir essa voz maravilhosa.
Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? É Moisés? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele, no evangelho também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse Espírito que tinha sido prometido lá por boca de Joel, uma vez que você ouve o evangelho, a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, tendo nele, no evangelho crido, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, esse Espírito agora começa a testificar em você. Você agora começa a entender e ouvir a voz do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa. Todos os filhos de Deus, aqueles que tinham sido predestinados para a vida eterna, foram eleitos em Cristo, todos os filhos de Deus, eles já nascem com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só o sela, ou seja, ele só entende, ele só se manifesta no Filho de Deus quando você conhece a palavra da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação. E aí você vai começar a entender e ver o agir do Espírito Santo da promessa que já foi feito e está em nós por Cristo Jesus. Quando você ouve o Evangelho, a palavra da verdade, você é selado nesse Espírito da promessa. Olha lá, vamos mais. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Deus não te deu um espírito de medo, de temor. Temor que é medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Você é forte. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é mais do que vencedor. Você é um abençoado. Isso é a palavra do Espírito. Você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, o Senhor jamais se esquecerá de ti. O apóstolo fala lá aos Hebreus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. O que pode me fazer o homem? Isso é uma palavra do Espírito, meu amado. Não olhe para o irmão, é o Espírito que ministra em nós, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, o espírito de amor. Nós podemos amar até os nossos inimigos, aqueles que se declaram nossos inimigos, até você aí que não curte a minha mensagem, até você aí que me chama de falso profeta, eu consigo te amar, porque esse é o espírito que eu recebi da parte do Pai. Eu não sou como muitos de vocês, hipócritas, fariseus, que porque um irmão não continuou na sua igreja, na sua instituição, você passa, não dá graça e paz, nem a paz do Senhor, como vocês falam, vocês não pegam mais na mão, vocês não olham mais para essas pessoas. Por quê? Porque vocês visam, sabe, os seus próprios interesses. Vocês não são direcionados pelo Espírito. Quem é direcionado pelo Espírito vive em amor e consegue amar até aquele que nos critica, até aquele que nos persegue, tá bom? Então Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e de amor e de moderação, tudo com ordem e decência. Nós sabemos discernir o que é santo do profano, nós temos moderação de espírito. Eu sei que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, mas eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Por quê, irmão? Porque Deus também me deu espírito de moderação. Eu não vou usar da minha liberdade para ficar enchendo a minha cara de cachaça, de droga. Eu não vou usar da minha liberdade que eu tenho para ficar usando o meu corpo para prostituição, porque eu entendo que esse espírito habita em mim e ele já me incapacitou, já te capacitou com fortaleza, com amor e com moderação. Que palavra bendita do Pai. Louvado seja o nome de Cristo sempre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, porque sois filhos